Olá, alunos de Engenharia da Computação da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Bem-vindos. Esta é a nossa última aula nessa disciplina e eu vou fazer revisão de alguns dos conceitos mais centrais que nós estudamos ao longo das aulas. São coisas muito ricas em aplicações que certamente vocês vão utilizar quando estiverem no mundo real do trabalho, da tecnologia, de produção de softwares, de aplicação de softwares. São conceitos extremamente ricos e importantes. Nesta aula, eu vou retomar um pouco o conceito de estimador, um dos aspectos de inferência estatística de estimador, que é um dos aspectos mais importantes dessas aplicações, e recordar para vocês o conceito de processo estocástico e a conexão que isso tem com grafos, as tais matrizes de transição. Então, vamos lembrar do conceito de estimador, e eu vou falar muito do estimador média, que é um dos conceitos importantes, dos estimadores importantes. Pensa numa variável aleatória que está definida numa população. A população pode ser muito grande, mas que a variável em questão tem 3 valores possíveis. Pode ser o valor 10, 20 ou 30. Então, você pode pensar num conjunto aqui maior. Eu coloquei 3 valores para que os números fiquem poucos e a gente consiga fazer contas, né, juntos. Mas pode ser altura de pessoas, pode ser taxa de colesterol no sangue, qualquer coisa que tem numa população, e a probabilidade de que essa variável aleatória tenha esse valor. Quer dizer, quando eu coloco aqui 0,5 para 20, quer dizer que com probabilidade meio, o que nessa população a gente vai encontrar é o valor 20. Com probabilidade de 1/4, vamos encontrar o valor 30 ou 10. É muito fácil fazer essa conta e ver que a esperança dessa variável aleatória é 20. Esperança, lembra, é o conceito de média, valor esperado, né? Então, esta é uma variável que tem essa média 20. Os valores exatos na população chamam parâmetros. E o nosso problema é o problema de achar estimadores. Qual que é o problema? Se eu quiser entender essa população, uma maneira é fazer censo. E muitas vezes se faz censo. Muitas vezes, numa instituição de ensino ou no país, a cada 10 anos fazemos um censo demográfico. E a ideia do censo é observar toda a população. Aí não é preciso fazer estimador de nada, porque você vai medir aquela variável que você quer medir. Teoricamente, quando você faz um censo, né, se você conseguir olhar todos os elementos da população, você vai ter a informação precisa, num nível de detalhe altíssimo, né? Você vai saber a proporção de homens e mulheres na população com todas as casas decimais, porque você conseguiu observar todos os indivíduos. O grande problema é que censo a gente não consegue fazer sempre, muitas vezes porque é difícil, porque é caro, porque é custoso, porque é demorado, porque os objetos são inacessíveis. Então o que a gente faz é tentar estimar. Estimar como? A partir de uma amostra. E esta é uma ideia importante, que é a ideia que eu vou focar a partir de agora. Então vamos voltar para aquela nossa variável. A média era 20. Só que você não sabe que a média é 20 e você também não sabe quais são as probabilidades. Imagine que você tem a população, sabe que os valores podem ser 10, 20 ou 30, mas você não sabe quais são as probabilidades de um e do outro. Se você soubesse, você saberia qual é a média. Mas você só sabe isso se você fizer o censo. Então, o que você quer fazer? Você quer estimar aquela média. E aí entra essa questão do tamanho da amostra. Você pode fazer uma amostragem de tamanho 1. Vai na população, pega uma pessoa e olha a medida. Na verdade, fazer a amostra de tamanho 1 é repetir a própria variável. Só que como você não sabe nada da variável, isso dá uma informação muito pobre. Você pode fazer uma amostra de tamanho 2, olhar 2 indivíduos da população e fazer a média. Aí, então está aqui a minha variável 2, que é x1 mais x2 sobre 2. Ou você pode fazer uma amostra de tamanho 3 e fazer a média de 3. Ou uma amostra de tamanho n e fazer a média de n. E o que eu quero mostrar para vocês é como que esta variável média amostral evolui bem quando eu aumento n. E isso é que é feito com frequência, e as perguntas que ocorrem no mundo real. Qual é o tamanho da amostra para que eu tenha uma certa precisão na minha amostragem? Isso faz parte do mundo real, tanto na pesquisa médica, na pesquisa eleitoral, nas pesquisas sociais. Eu quero medir uma certa
característica da população e eu preciso saber qual é o tamanho da amostra. O que acontece aqui é uma coisa muito interessante. Olha a variável inicial, né, probabilidade 0,25, 50 e 0,25. Ela está mais concentrada no 20, mas ainda tem uma probabilidade alta das franjas. Vou mostrar para vocês a média aritmética 2 vezes. Se eu fizer a média aritmética 2 vezes, o resultado pode dar 10, 15, 20, 25 ou 30, porque apesar de o valor da característica ser só 10, 20 ou 30, se eu fizer uma amostra de tamanho 2, eu posso encontrar uma pessoa de 10, uma de 20, e aí o valor médio é 15. Na variável que eu estou querendo medir não tem 15, é 10, 20 e 30. Mas quando eu observo duas pessoas, uma pode ser 10, outra 20, eu vou obter 15. E aqui estão as probabilidades disso acontecer. E por que elas não são iguais e não são iguais às probabilidades da variável original? Porque eu tenho que levar em conta de quantas maneiras eu posso obter estas médias. Então, posso obter média 10? Posso, se eu escolher duas pessoas que têm valor 10. Como a probabilidade de 10 é 0,25, duas de 10, 10 e 10 é 0,25 vezes 0,25, que é 0,625. Mas eu também posso obter 15. De que maneira que eu obtenho 15? Eu obtenho 15 se eu encontrar uma pessoa 10 e a outra 20, que é a média da 15, ou a primeira 20 e a outra 10, que é a média também da 15. Então eu tenho duas maneiras de obter 15. E aí eu faço a conta, usando as probabilidades originais. 10 e 20 é 0,25 vezes 0,50, que dá 0,12,5, 0,125, e vezes 2, porque eu tenho duas maneiras de fazer, e eu chego aqui nesse 0,25. E bom, eu faço isso. Fiz a conta para todas aqui. Então aqui está a distribuição de probabilidade da média amostral com duas. E comecem a observar o seguinte, as caudas perderam probabilidade. O 10 na variável normal era 0,25. Nessa aqui, média amostral com duas, é 0,6. 15, 20 e 25 estão concentrando as probabilidades. E esse fenômeno, e a esperança dessa nova variável é 20, a mesma da variável que eu quero avaliar. Então o que acontece se eu faço média amostral de 2? Eu tenho uma outra variável aleatória, que ela tem a mesma média, portanto a mesma esperança, só que ela está mais concentrada em torno dessa média. E o que ocorre, e isso é um teorema, o teorema do limite central, o teorema central do limite, é que se eu fizer agora com 3, eu vou obter uma outra variável aleatória, com mais possibilidades de pontos aqui, de valores, porque daí eu vou fazer média de 3, pode dar uns outros números quebrados aqui no meio do caminho, só que mais concentrada ainda. Em outras palavras, ela tem uma variância decrescente. Lembra o conceito de variância que mede se essa variável está espalhada ou não? Olha que resultado feliz, que bonito que é assim, né? Que bom que é assim, porque permite a gente trabalhar. Se você faz amostragens com tamanhos crescentes de amostra, você vai obtendo novas variáveis aleatórias que têm a mesma média que a variável que você quer medir, o mesmo valor esperado, e variâncias decrescentes. Elas vão se concentrando em torno da média. Tanto que se você chegar muito perto do censo, aí não vai ter oscilação. Quer dizer, variância pequena quer dizer que não está oscilando tanto. As caudas vão ficar cada vez menores. E é isso que permite fazer pesquisas, fazer estatística, fazer pesquisas das mais variadas coisas. Quando você faz uma amostra para saber a taxa de glicemia no sangue, pessoas que estão sendo submetidas a um determinado tratamento, uma determinada alimentação, essa amostra ela tem a mesma média que a população inteira e começa a ter uma variância cada vez menor. E é por isso que dá para fazer. O caso em que, extremamente importante, em que a gente quer saber a proporção de indivíduos numa população que tem uma determinada característica. Isso vale para uma característica sim ou não. Tá? Não estou falando de fazer uma pergunta com muitas respostas. Não estou falando de dar esse resultado não é para dar uma lista de opções. É sim ou não. É diabético, não é diabético?
apoia ou não apoia o governo, coisas que são com dois níveis de resposta, sim ou não. Então eu quero saber a proporção de indivíduos que têm uma característica. O que eu faço? Eu faço uma amostra de tamanho N e eu vejo qual é o número de indivíduos na amostra que tem a característica. Quando é estimador, a gente usa esse símbolo chapéuzinho aqui. Então o P chapéu é o número que eu obtive fazendo a amostragem dentro da minha amostra. Eu consigo dizer que isso é uma média amostral. Essa é uma coisa técnica que eu mostrei na aula, que tem um jeito de transformar isso numa soma, numa média de variáveis aleatórias, que é a variável aleatória 0 ou 1. 0 não tem o atributo, 1 tem o atributo. Por que eu consigo colocar isso como uma média amostral? Ela se enquadra naquilo que eu acabei de falar. Quando n cresce, isso tende para média com variância decrescente. No caso específico dessa amostragem com duas características, a esperança dessa amostragem é P e a variância é a proporção, 1 menos a proporção dividido por N. E claro, né, quando o N cresce, quando o tamanho da amostra cresce, a variância tende a 0. Portanto, eu consigo fazer a amostragem de forma eficaz. Por isso que amostragens bem feitas funcionam. Tem que ser bem feita. E tem que ser aplicada tudo corretamente. Uma coisa que eu não estou falando hoje é como é que eu quantifico o tamanho da amostra para ter uma determinada grau de precisão e etc., que são coisas que estão ligadas a isso. Hoje eu estou focando nessa ideia de como que a amostragem funciona bem. É legal isso, né? Isso é muito bonito e é por isso que a gente consegue usar a probabilidade estatística nos problemas reais para poder ajudar os médicos a tomarem decisões sobre a eficácia de uma droga ou não. E o último assunto que nós vimos na disciplina, vou fazer então uma revisão disso, foi o conceito de processos estocásticos, não é? Que é uma sequência de variáveis aleatórias ordenadas por um conjunto de índices. E uma grande pergunta é entender a evolução no tempo dessa variável aleatória. Uma pergunta, né, a pergunta fundamental era saber se variáveis aleatórias tinham memória ou não. Por exemplo, loterias, sorteios, extrações, desde que feitos honestamente, não têm memória. O fato de que um certo dado deu um certo resultado neste lançamento não permite prever nada sobre o próximo lançamento. E isso é uma coisa muito pouco intuitiva, né? Quando a gente sabe que o resultado de uma loteria, de uma extração, deu o mesmo valor várias vezes, a gente acha que não vai repetir, né? Que não tem como repetir, porque a gente vê menos acontecer isso, mas esses processos não têm memória. Então, as pessoas têm dificuldade em entender isso, mas exatamente essa teoria, que, como eu discuti na aula, mostra isso, né? Se uma extração de uma mega sena, se o primeiro número sorteado é o 3, o segundo número sorteado é o 4, o terceiro é o 5, o próximo pode ser 6 ou não, com a mesma probabilidade. Não interessa quais foram os 3 primeiros, não vai interferir na bolinha para o próximo ser ou não ser de um certo jeito. Quando o passado importa, aí a gente tem uma outra situação. Existem situações em que o passado importa. Uma muito importante são as cadeias de Markov, em que a probabilidade do próximo passo ter um certo valor x depende dados, né? Todo o histórico, aqui está dizendo que eu conheço, eu observei o comportamento da variável aleatória na primeira ocorrência, na segunda, todas as ocorrências passadas eu conheço. Mas a probabilidade da próxima depende do passado, mas só do último. Não depende do passado remoto. Essa chama propriedade de Markov e muitos exemplos importantes são assim. Eu discuti com vocês nas aulas os passeios aleatórios em dimensão 1, 2 e 3, que são processos de Markov e que são extremamente úteis em muitas aplicações. Então, no processo de Markov, o passado remoto não é relevante, só o passado recente. Isso, então, é uma coisa muito importante. E eu terminei fazendo uma relação com vocês de matriz de transição e grafos. Então, deixa eu recordar isso. Imagine que você tem uma variável aleatória que pode assumir valores 1, 2, 3, 4.
Na aula, só para vocês se localizarem, eu tinha os valores 1, 2, 3. 1 era uma máquina quebrada, 2 era a máquina precisando de manutenção, estava mais ou menos, e 3 a máquina estava perfeita. Lá no meu exemplo não tinha 4. E eu sabia, em função da política da empresa de fazer manutenção, que se ela tivesse quebrada, ela não ia ficar quebrada, ela tinha uma probabilidade, ela ia ser consertada, e na próxima observação tinha uma probabilidade dela estar boa ou dela ter apresentado um pequeno defeito. E a gente, naquela aula, representou tanto com matriz de transição como com grafo. Matriz de transição é assim. Eu vou fazer uma matriz em que eu vou ter, por exemplo, o que vai ser o elemento A, 2, 3 da matriz? Vai ser assim, é a probabilidade de que no próximo passo o valor seja 3, dado que o valor nesse momento é 2. Então eu coloco na matriz a probabilidade de, se hoje é 2, amanhã ser 3. Isso está na posição 2, 3. Claro que isso só faz sentido para Markov, porque tem que ser assim, né? O próximo depende do atual. Então tem duas correspondências. Dado o valor atual, que é o I da matriz, o I da posição, a IJ, eu sei o próximo, que é o 3. Então, por exemplo, isso aqui é uma matriz de transição de um processo 4x4, em que está dizendo exatamente isso. Quer dizer, quando eu olho um número aqui, o que quer dizer esse 0,2 que eu estou olhando aqui? Ele quer dizer o seguinte, que esse é o elemento A, 4, 2. Ele quer dizer que se eu estou na posição 4, eu tenho 0,2 probabilidade de passar para a posição 2. Linha 4, coluna 2. O que esse 0 quer dizer? Que se eu estou na posição 4, a chance de eu ir para a própria posição 4 é nula, não tem essa chance, por isso que tem um 0 aqui. Quer dizer, matriz de transição é uma maneira de sintetizar numa matriz todas as informações sobre a evolução desse processo estocástico. O bacana da matriz de transição é que se você pegar essa matriz e multiplicar por ela mesma, isso é um procedimento muito fácil de fazer, né? Cheio de software que multiplica matrizes, você obtém as probabilidades de 2 passos. Dada a informação hoje, qual é a probabilidade de daqui a 2 iterações ocorrer uma certa coisa? Basta multiplicar as matrizes. Isso é muito lindo porque é uma aplicação não trivial do produto de matrizes. E isso pode ser representado com um grafo. Essa bagunça aqui é o gráfico daquilo. Posições 1, 2, 3 e 4. Estando na posição 1, ele pode voltar na posição 1 com probabilidade 0,3. Está aqui, ó. Estando na posição 1, pode voltar para 1 com 0,3. Esse 0,3 está aqui. Mas ele estando na 1, ele pode ir para 3 com probabilidade 0,3 também. Está aqui. Se ele está na 1, ele vai para 3 com 0,3. Mas estando na 1, ele nunca vai estar na 2. Essa evolução é impossível. Não tem como ele sair da 1 e ir para 2. Neste processo, isto não ocorre. Olha o que está aqui. Não tem seta saindo do 1 e indo para o 2. Isso é um grafo orientado em que essas setinhas todas estão indicando as probabilidades de passar de um estado para o outro. E vocês estudaram na disciplina específica disso, justamente teoria de grafos e todas essas propriedades de grafos, como que isso pode ser útil para efeitos de programação. E esses foram os últimos conceitos que nós vimos na disciplina. Então nós vamos fechar a disciplina por aqui. Eu me despeço, tenho certeza que vocês aprenderam coisas muito relevantes nesta disciplina. E até a próxima oportunidade. Legal, turma? Fechou.